Bom, pessoal, antes da gente iniciar o programa, eu quero dar uma dica para vocês. Nós estamos aqui, ó, tá ocorrendo Lollapalooza lá no Autódromo de Interlagos, né? A gente teve uma conversa com o comandante Prates e assim, ele falou que é óbvio, se a unidade tirou 4 servidores, 5 servidores para mandar para o Lollapalooza, ele desativou uma viatura. Uma viatura não vai estar rodando. Pega os servidores, coloca dentro da viatura e desloca com a viatura, mesmo que não esteja escrito na ordem que é para ir a viatura, tá bom? Não vai deixar uma viatura locada parada, pagando e parada. E o guarda tem que ir de Itaquera até para Interlagos para sair 1 da manhã de meios próprios. Então, meu colega, se você está vendo, a sua escala já está pronta, você é encarregado de plantão e você está com a viatura parada e você tem 4 guardas deslocando a pé, põe os guardas na viatura e manda eles pela viatura. O comandante Prates já falou nesse sentido que isso é o óbvio, tá certo? Pode fazer esse remanejamento na escala, põe a viatura para ir rodar. Vamos começar o programa. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos começando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. Essa semana apresentado por mim e pelo Márcio. E com os nossos convidados. E hoje, como a gente falou semana passada, a gente ia fazer um programa diferente, então essa semana nós temos convidados e uma repórter, né? A nossa repórter é a Lara. Oi, Lara, fala oi pro pessoal. Né? Lara Bernardes. A Lara vai ser responsável por distribuir o microfone aí a hora que o pessoal quiser fazer alguma pergunta, né? Então estamos aqui com o Rafael, o pescador, a Aline, Camelo, descruza os braços, fala oi pro pessoal, dá um tchauzinho, né? O Daniel Davi e o Cristiano. Vamos começar? Vamos lá para os assuntos da semana, Márcio? Vamos lá. Bom, nós vamos falar essa semana. Hoje nós estamos gravando na sexta-feira, né? Foi a passagem, teve a cerimônia da passagem de comando, né? Da passagem de comando. Agora foi apresentada oficialmente para o efetivo como a nova comandante, a inspetora Elza. Vamos fazer um comentáriozinho, a gente teve lá na cerimônia e tal. Tem algumas dúvidas sobre auxílio transporte. A semana passada a gente falou de um caso lá da Penha, mas tem algumas dúvidas aí. O pessoal tem muita dúvida a relação do auxílio transporte e acidente de trabalho e tal. Então tem umas perguntas. Na semana passada eu tinha falado para o pessoal que eu ia verificar no RH por que a gratificação de unidade estratégica da CETEL não tinha sido paga, né? Eu descobri que não foi da CETEL, da Vila Mariana também não foi. Mas eu tive no RH, a gente vai falar sobre isso. E a lista da promoção vertical, quando sai, hein? Será que sai? Será que não sai? Vou deixar no ar, né? Isso, roda a pauta aí que eu já li tudo que está aqui. Eu preciso saber o que vem depois, né? E a reforma da Previdência, né? Tem uma batalha aí pela frente. Como é que estão acontecendo as coisas aí na questão da reforma da Previdência? Vamos começar, Márcio? É assim, só para explicar o programa de hoje, como a gente tem aqui uma pequena plateia, os convidados, eles vão poder interagir também, fazer pergunta e tal. Então, na hora que deu alguma dúvida aí, levanta a mão, a nossa repórter vai levar o microfone e você faz a pergunta, a gente responde para a gente seguir até aí, beleza? É para fazer a pergunta, não é para fazer discurso não, né? Senão demora e aí o povo fica bravo, que os vídeos é muito longo, que não sei o que, então vamos tentar ser breve. Bom, às 9 horas da manhã, nós tivemos lá na Academia de Formação de Segurança Urbana uma cerimônia muito bonita, uma cerimônia que foi a passagem de comando que passou o comando do comandante Braga para a comandante Elza, né? A cerimônia toda, né, revestida de autoridades, o secretário estava lá, o secretário adjunto, recém-nomeado secretário adjunto estava lá também. Isso, né? Bom falar nisso, né? Porque foi uma semana de especulações. A vantagem de ser guarda, uma coisa que me faz gostar muito de ser guarda é que aqui não tem rotina, né? Mal a gente desenrola um assunto, aparece outro assim, do nada.
né, que estava um zum danado por conta da saída do secretário adjunto, o Fernando Lorenzini. Aliás, eu sei que ele assiste, pelo menos enquanto ele estava na secretaria, ele assistia a gente. Quero mandar um abraço, agradecer muito pelo período que ele ficou como secretário adjunto. Foi um cara bacana, nas coisas que precisava encaminhar, realmente encaminhou, né? Não criou dificuldade, o diálogo era fácil, nem tudo a gente concordava, mas tinha uma fluidez muito legal. Foi uma perda, realmente, né? Eu acho que ele contribuía bastante para a secretaria, mas também queremos desejar boa sorte para o Monari, que era o chefe de gabinete, agora está assumindo como secretário adjunto, também uma pessoa com quem a gente tem um diálogo bastante legal, né? E vamos manter as coisas, né? O que for possível dialogar, a gente vai construir dialogando, e onde tiver divergência, a gente diverge do jeito que nos cabe divergir. Grande né? abraço, Fernando Lorenzini, grande profissional. É um prazer conhecer e trabalhar com o Lorenzini. É isso. Agora, isso vale também para a nova comandante, né? A inspetora Elza, ela foi apresentada hoje oficialmente para o efetivo como uma comandante na cerimônia da passagem de comando. A gente quer se colocar, a inspetora também nos assiste, né? Espero que sim, senão vai passar a assistir, porque a gente aqui fala muita coisa. Nós desejamos muito boa sorte, felicidades, né? Ela de alguma maneira está fazendo história, porque é a primeira mulher comandante oficialmente da Guarda. No que for da nossa parte, nós estamos à disposição para contribuir, para colaborar. Às vezes a nossa contribuição é dando uma cutucada, então onde for necessário cutucar, a gente vai cutucar. Mas onde o diálogo estiver aberto, Franco, pode ter certeza que a nossa disposição vai ser sempre da conversa, de propor, de apresentar soluções, de ajudar a construir respostas para as perguntas e de levar perguntas para ser respondida, que faz parte da nossa atribuição. Então, boa sorte, que tenha o melhor comando da história da Guarda, porque isso nos beneficia a todos. Então a gente torce para que seja ótimo, que se dê bem e que todos nós sejamos felizes com isso. Vamos para os assuntos espinhosos? Feitos os salamaleques e tal. Alguém quiser fazer pergunta, manifestação, já se manifesta aí, viu? Porque é uma coisa nova. Aliás, caso você queira, que está nos assistindo, queira participar aqui da gravação, entre em contato, a gente organiza aqui para poder participar. Ô Lara, minha querida, fica esperta aí, fica de olho que o Rafael está querendo fazer uma pergunta. Passa o microfone para ele. Isso é uma repórter ótima, olha só. Duvido. Senhores, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Presidente, né? Antes de fazer a pergunta, eu quero fazer um elogio público agora, né, para o comandante da CE, o Queiroz, que pela primeira vez na história da ID11 conseguiu implantar a atividade física para todos os servidores. Evidentemente que precisa de ajustes, sim. Isso acontecerá com o tempo, né? Mas ele foi o primeiro comandante a implantar. Algo que parece tão difícil, né, na nossa categoria. Mas vamos para a pergunta, né? No plantão passado, Clóvis ou Márcio, eu conversei com alguns colegas que vieram da IAI, da ID11, e eles me fizeram a seguinte pergunta: quero marcar minha folga. Entrei em contato com a administração da base, e a base disse que devemos marcar o dia da nossa folga no dia que sobrou da planilha, né? Ao me perguntar, eu disse que não, estava errado, né? Então a pergunta para o presidente, para o Márcio, é a seguinte, né? Ô Clóvis, ô Márcio, é assim mesmo? O servidor ele tem que marcar no dia que tem a planilha, né? Não tem regra, aguarda a casa da mãe Joana, ou existe uma regra específica para poder estar contemplando os servidores, já que foram recém-removidos para a ID11? Bacana, né? Bom, eu vou começar aqui assim. Depende de qual folga nós estamos falando, né? Existe a folga da portaria 61, que seria por horas excedentes, que é aquela carga horária que o plantonista passa do diarista, é uma normativa. Existe a folga mensal garantida, que é regulada pela ordem interna 004, é uma outra normativa, né? É uma outra forma de pedir. Pela ordem interna 004, por exemplo, não é qualquer dia, tem que ser final de semana, né? Tem que ser ou sábado ou domingo. Um final de semana, pelo menos, para cada um dos novos integrantes lá da IAI, né? Observadas aquelas regras de não ter falta no mês anterior. Se porventura eles não tirarem um final de semana nesse mês, no mês que vem tem que tirar 2.
né? Acumula para o mês seguinte. Então essa é a regra da folga mensal garantida, que não prejudica, veja bem, a folga mensal garantida não prejudica a folga por horas excedentes que está prevista na portaria 61. E a portaria 61 ela trata não só das horas excedentes, que é aquela compensação de jornadas lá, né? Que aí no caso é um caso de gestão, né? Você está recebendo um efetivo, seu efetivo está aumentando, né? E você não consegue organizar para fazer com que as pessoas usufruam das folgas nos dias que eles querem, que é fazer compulsoriamente. Mas a portaria 61 ela traz uma outra previsão. Por exemplo, se qualquer um deles vem com um banco de horas maior que 96 horas, eles já têm que começar a usufruir folgas imediatamente, até abaixar até 96 horas, porque o teto de horas do banco é 96 horas. Qualquer hora acima disso, o chefe tem que dar as folgas até que baixa 96 horas, né? Então vamos olhar individualmente quantas horas eles vêm de banco de horas. Agora, de gestão, Clóvis, se você fosse o chefe da unidade, você está recebendo mais efetivo para a sua unidade, como que você faria essa gestão dessas folgas? Assim, sabe o que eu acho que é o grande problema aí, o que aconteceu? Isso veio uma leva de gente nova para uma unidade. Tem umas coisas na guarda que às vezes me angustia, que assim, a gente passa a vida torcendo para chegar efetivo na base. Quando o efetivo chega, não sabe o que fazer exatamente, não está preparado para receber. Possa ser que isso tenha acontecido, né? O grande problema, pelo que eu entendi da fala do Rafael, não é essa parte técnica em si, é como comunica isso para o servidor. Não é assim mesmo, que se dane, se vira aí, e lamba. Né? E não é mais assim. Isso em algum momento da guarda foi assim. Agora tem regra, porque eu duvido, Rafael, que a pessoa que disse isso para o pessoal que estava chegando sequer conhece tudo isso que o Márcio falou, que está escrito as coisas. Então esse é um dos problemas. E aí também não vou isentar quem chega, que às vezes não se comunica direito também. Nós temos um problema sério de comunicação nas coisas. Não tem que ver, não sei quantas horas o camarada tinha, né? Por que era isso. Não dá para dar uma resposta completa sem saber exatamente o que aconteceu. Mas por princípio, dá para perceber que tem um problema de comunicação. Porque quem falou isso seguramente não foi o chefe da unidade. Foi alguém lá pelo meio do caminho que falou isso e está falando pelo axiologismo científico dele. Não, sempre foi assim. Quando eu era recruta era assim, porque agora com você vai ser diferente, né? Então é um pouco isso. Vamos dar uma aprofundada nessa história, né? O inspetor Queiroz é uma pessoa de fácil diálogo, dá pra gente conversar, para entender exatamente o que aconteceu, e aí a gente dá uma resposta mais eficiente. Vamos para o próximo assunto? Bom, lá na cerimônia de passagem de comando hoje, eu encontrei com o comandante regional da Inspetoria da Penha, né? O inspetor Rafael, Inspetor Rafael. E ele demonstrou indignação porque no programa passado a gente fez uma dura crítica, né? Quanto ao auxílio transporte, que não só fizeram um ajuste maluco lá que faz o guarda ir até o Brás e voltar depois pro metrô estação em estação para chegar na Penha, como também está tomando o dinheiro do pessoal retroativo aí do que o pessoal já pagou efetivamente o transporte público com aquele dinheiro, né? E a indignação dele se dá porque é o seguinte, ele fala assim, olha, não foi gestão da Penha esse problema, foi uma gestão foi a RH que determinou esse ajuste aí no auxílio transporte dos servidores. Bom, se ele nos trouxe essa demanda, né, que a primeira demanda falava que era um problema da Penha. Aliás, não recebemos essa demanda de nenhuma autoridade, só da Penha. Né? Então a DRH apontou para a Penha e falou assim, vamos sacanear a Penha, né? Então, mas de qualquer maneira, para ser justo com o comandante regional da Penha, nós vamos procurar a DRH para saber o que está acontecendo, por que está, primeiro, ajustando o auxílio transporte sem considerar a razoabilidade, né? Segundo, por que vai tomar o dinheiro do servidor que já pagou efetivamente o transporte público? Ele pagou, ele gastou o dinheiro dele lá. Por que vai retroagir para tomar? Ele é recebedor de boa-fé, não devolve. Então, assim como eu falei da coisa da gratificação estratégica, eu ir lá no RH e eu também vou atrás disso, porque realmente eu fico tentando imaginar alguém lá, nada para fazer, não tem lista de promoção vertical para sair, não tem nada. Vamos olhar assim para ver, quem sabe tem alguém lá na Penha que pega o trem e aí pula pro metrô e aí está recebendo os dois, vamos dar um jeito. Assim, isso foi provocado. Não foi do nada, não tem um sistema que fique identificando isso. Então teve provocação. Alguém perguntou isso lá. Mas e a solução foi terrível. Não pode? Vamos lá, partir do princípio. Não pode sair do metrô e entrar no trem e pagar passagem. Não pode.
Então teriam outras soluções, né? Podia pegar o ônibus. Sim. Porque o ônibus sai de Itaquera e passa lá na Vila Matilde. O que não pode é o camarada passar na porta do trabalho, andar 6 estações para frente e depois voltar 6 estações para trás só por conta disso. Mas assim, nós vamos no RH, porque ele usou uma expressão lá, é que eu não me lembro agora, né, que é uma palhaçada, uma vergonha, alguma coisa assim, que a gente ter falado disso no programa. Demonstrou indignação. Não, mas ele usou uma palavra muito mais pesadinha comigo, não foi essa coisa fleumática que você está dizendo, não. Né? Assim, mas eu vou atrás. Aí na próxima semana a gente traz o retorno disso. Mas tem um outro questionamento sobre auxílio transporte, que a pergunta foi a seguinte, que é uma maluquice aí. O servidor, ele recebe o auxílio transporte, aí ele estava vindo trabalhar de carro, e sofreu um acidente, e por conta dele receber o auxílio transporte, está vindo de carro, isso inviabiliza o acidente de trajeto e tal. Basicamente foi essa pergunta. Espero que o pessoal tenha entendido isso daí. E assim, isso é sério porque em diversas unidades, já chegou muitos casos aqui, de que aconteceu isso com o colega e ele foi pedir para registrar o acidente e alguém lá da base, né? Porque é sempre um sujeito indefinido, a ADM falou e tal, que não pode registrar porque você pega o auxílio transporte e estava vindo de carro e tal, não sei o que. Assim, uma coisa que precisa ficar clara, são 2 regras diferentes. Você pode pegar o auxílio transporte e vir trabalhar com o seu carro? Não pode. A legislação diz que não. Né? Ela diz que o auxílio transporte é um benefício para uso exclusivo no transporte público. Né? Então não pode usar nenhuma outra modalidade de transporte que não seja transporte público se você usa o benefício do auxílio transporte. Ok, mas ele estava usando indevidamente. Qual a penalidade prevista para o uso indevido do auxílio transporte? Cancelamento do benefício. Cancelamento do auxílio transporte, mais nada. Só isso. Né? Mas ele estava vindo trabalhar e sofreu um acidente. Como é que fica? Registra o acidente de trabalho e cancela o auxílio transporte. São 2 regras diferentes. Na regra do acidente de trabalho lá, de trajeto, ela diz que é aquele ocorrido no trajeto entre o local de residência e o local de trabalho, ou entre o local de trabalho e o local de residência. É isso que está na lei. Não diz assim, é aquele ocorrido no local de residência e o local de trabalho, e o local de trabalho e o local de residência, desde que esteja usando o auxílio transporte adequadamente. Não fala disso na legislação. A legislação é sequinha nesse sentido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se você sofreu um acidente no trajeto, registre. Não cabe à unidade decidir se registra ou se não registra. Se o servidor chegar na unidade e disser, eu levei um tiro no peito e quero registrar o acidente de trabalho, não compete a pessoa lá, mas como você levou um tiro no peito? Não está sangrando, não está isso, não está aquilo, registra. Se ele está mentindo, se ele não levou o tiro no peito ou não, depois é o médico que vai dizer, não é o chefe, não é o GCR, né? Não é alguém da administração. E uma outra dica, se vocês percebe o benefício do auxílio transporte, está vindo trabalhar e sofre um acidente de trabalho, não minta. Não vai inventar historinha de que você estava no ônibus sendo que você estava na moto. Porque depois você precisa de testemunha para comprovar a sua historinha, e a testemunha vai falar que você estava em cima da moto e a historinha que você escreveu lá é que você estava no ônibus, né? E aí o seu acidente de trabalho vai ser indeferido e você vai ser prejudicado. Então conte a verdade, mesmo que você pague o preço de ter cancelado o seu benefício do auxílio transporte. Vamos mudar de assunto? Porque a gente está tentando fazer o programa ficar um pouco mais curto e vocês não estão vendo, mas tem um peão atrás da câmera aqui com uma plaquinha escrito muda de assunto, pulando na nossa frente aqui, desesperadamente. Bom, vamos lá, você foi lá... Pior que ele escreveu a caneta com a bique e eu estou tendo que adivinhar o que está escrito ali. Mas, enfim... Você foi na DRH? Isso, a coisa da gratificação estratégica da CETEL, né? O pessoal da CETEL, eu participei lá da reunião, o pessoal não recebeu, eu fiz uma fala bem durinha lá, o inspetor disse que não sei o que, enfim, eu fui lá no RH para saber o que realmente tinha acontecido. E a resposta que eu obtive do RH foi assim, não foi paga porque o chefe não apontou. Se tivesse apontado, não é o RH que decide quem é operacional, quem não é lá na unidade. O RH não se mete nisso. Mas não satisfeito com isso, porque tinha um TID
E esse TID estava com o inspetor Marco Antônio lá, que é o chefe de gabinete da nova comandante. Eu fui lá conversar com ele para verificar como é que estava. Tive uma conversa rápida, mas muito boa com ele. E a informação que ele disse é que ele ia mandar o parecer lá para a CETEL dizendo que tem que pagar. Ponto, né? O que me pareceu foi mais falta das pessoas entenderem a regra, lerem a regra, pesquisarem as coisas, e aí chegou o dia de pagar, não sabia o que fazer, na dúvida, jogo para cima, deixa outro dizer o que eu tenho que fazer, porque eu me eximo. Isso não é, eu venho falando isso aqui todas as semanas. Meu amigo, se você recebe uma função gratificada, se você é chefe, é para assumir responsabilidade, é para tomar decisão. Se não tem capacidade de tomar decisão, dá para outro. Nós temos mais de 400 IDs aí, não é possível que não tenha um que consiga tomar decisão, as coisas, que leia, que teve 11 meses para ler uma legislação, né? Mas enfim, o fato é que vai resolver a questão da gratificação da CETEL e da Vila Mariana, que teve o mesmo problema também, não apontaram, não receberam. Simples assim, não foi feito o apontamento, o sistema ele é obediente, fez o apontamento, vai, não fez o apontamento, não vai. Beleza? Bom, Clóvis, a pergunta do mês de abril é: sai uma lista prévia de promoção vertical? Quando sai? Será que sai? E agora? Quentinha do forno. Hoje é sexta-feira. As primeiras pessoas que assistirem esse programa provavelmente estarão assistindo no sábado, né? Se tudo der certo, a edição funcionar, de madrugada está no ar. Então, muita gente vai ficar ansiosa. Enfim, vai ver, né? Mas eu conversei com o secretário lá na cerimônia lá da passagem de comando, e conversei também com o inspetor Cortez, que era muito rapidamente lá com o inspetor Cortez, que era o presidente da comissão, que estava avaliando lá os certificados, enfim. E a resposta que eu obtive é que provavelmente, né, com muita probabilidade, mas para ficar bem fácil, se tudo der certo, quando você estiver assistindo esse programa no sábado, o Diário Oficial já saiu com a lista. Sim, né? 6 de abril. Deve sair de 6 de abril no Diário Oficial de sábado. Se der tudo ruim, alguém esquecer de apertar o botão do play para mandar para o Diário Oficial, sairá na terça-feira, porque na segunda não tem diário nem no domingo. Mas essa semana... A lista passa pela CETEL? Não. Então é capaz de sair. Né? Já está pronta, já foi encaminhada. O secretário falou para mim que sai amanhã, né? Não sai no sábado no Diário Oficial, né? Mas às vezes ele tá achando um negócio, aí o cara lá do andar de baixo não digitou direito, mas até terça-feira seguramente sai. Aí nós vamos ver a lista. Muitas loiras do banheiro morrerão na publicação dessa lista, porque tem muito folclore. E aí já saiba que saindo no sábado, a partir de segunda-feira, o sindicato tem plantão para as pessoas que quiserem fazer recurso, porque vai ser aberto o prazo de recurso. As pessoas têm direito de recorrer, faz parte do processo, e segue a vida, né? Aí 10 dias de recurso, depois sai a lista definitiva. Inclusive, só para falar disso, porque na semana passada eu tinha falado que tinha que sair retificada a lista, saiu lá o resultado dos recursos, né? Da promoção horizontal, como a gente tinha falado. Tem gente na letra G já, na guarda, né? Puxa vida, hein? O negócio que não funcionava, já tem gente na G, hein? Mas daqui a um tempinho já está na H. Gente que estava na E desde os anos 90. 2022 inaugura a letra H. 2022? 19, 20, 21, aí 22. Isso, verdade. 2022, a letra H. E só para não dizer que a gente só fala das flores, no nosso próximo pagamento, não se esqueça que a Previdência já virá descontando 14%, né? Então, que os 2.795 que estão sendo promovidos horizontalmente, talvez não perceba tanto, porque como vem a mudança, a promoção horizontal, vai vir a garfada nova da Previdência lá, ele vai receber mais, não percebe. Mas o pessoal que não mudou vai sentir que vai doer 3% a mais esse mês aí. Vamos falar da reforma da Previdência? Vamos, não pode deixar de falar. Bom, reforma da Previdência. O que teve da semana passada para essa semana? Vocês devem se lembrar que há alguns programas aí, eu falei que eu tinha conversado com um deputado lá do Sergipe, que é um cara muito simpático, se mostrou muito disposto a ajudar a gente e tal. O nome dele é Fábio Henrique, até fiquei devendo de falar o nome.
ele faz parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara, né? E lá na Comissão de Segurança Pública, ele fez um requerimento para que fosse realizada uma audiência pública com os representantes com as entidades representantes dos trabalhadores da segurança pública. Então, foi aprovado o requerimento dele, então vai ser realizada essa audiência pública para discutir a PEC 06, né, a reforma da Previdência. Então, serão chamadas as entidades representantes dos trabalhadores da segurança, da Polícia Federal, da Polícia Civil, enfim, da Polícia Rodoviária Federal e dos guardas municipais. Quem falará como representante das guardas municipais é a FENAGuardas, que é a Federação Nacional dos Sindicatos de Guardas, que compõe a União das Polícias do Brasil e que hoje eu estou na presidência. Então nós vamos lá falar em nome dos guardas, da importância dos guardas ser incluídos na reforma da Previdência. Ainda não tem a data agendada, mas será muito importante a sua participação lá em Brasília. Nós precisamos fazer um grande volume nesse dia, nós temos que ir em peso, tem que lotar lá o plenário, porque terão muitos deputados lá e eles precisam perceber da importância de nos garantir nas mesmas regras das outras instituições de segurança. Então, o sindicato aqui, como de praxe, tão logo tem a data, né, eu acho que até o começo da semana a gente consegue saber isso, a gente vai locar um ônibus para levar o pessoal daqui. Mas você que é de fora de São Paulo e tal, fique atento nas datas, porque a sua participação vai ser muito importante nessa comissão. Rafael quer fazer uma pergunta? Diga, Rafael. Clóvis, entrando nessa seara da Previdência e emendando no mesmo assunto da folga, né? A pergunta qual é a viabilidade da articulação do sindicato com o comando da guarda para estar inclusive utilizando essas horas que estão acima das 96 horas para estar facilitando a vida dos voluntários para Brasília, para estar brigando? Cara, não tem, assim, ó, no discurso aliás, os discursos hoje lá na passagem de comando, todos eles foram muito, precisamos valorizar a Previdência, temos que incluir e tal, todo mundo, inclusive a comandante. Eu tenho tranquilidade, Rafael, de que a gente conseguirá ajustar isso com a comandante para que aqueles que queiram ir, seja facilitada a concessão de folga, organizada. Já fizemos isso outras vezes, não teve tanta dificuldade não, né? Mas para as pessoas ficarem atentas e tal, quem tiver disposto, a gente já começa a montar um pré-cadastro aí para as pessoas se inscreverem e tal. É que como a gente não tem a data ainda, mas entendo a data, pode ter segurança que a gente vai buscar a comandante para dialogar isso, porque é um interesse institucional, né? Não vamos pedir para ela escalar os guardas em Brasília, nem nada disso, né? Mas para que facilite a concessão das folgas, que as pessoas têm direito, o banco de horas, essas coisas aí para poder ajustar. Uma lembrança aqui que na última viagem que nós fizemos longa de ônibus, o Rafael foi com o filho dele amamentando ainda, né, Rafael? Bebê. Você estava amamentando? Não, o filho dele estava amamentando. Bebê, cara. E assim, uma viagem longa de 15 horas 16 horas, né, de ônibus até Brasília. E assim, o Rafael levou a esposa, levou o filho amamentando, bacana. Parte da luta, a sua participação é importante. Não há, assim, ó, com luta, você não tem garantia de vitória, mas sem luta, você tem certeza de derrota. Então, a passagem não deu trabalho, né? Não, foi. Que criança, cara. Muito diferente do pai. De boa, né? Então é isso. Vamos para as perguntas. Essa semana bastante perguntas e a gente está separando. Tem algumas perguntas que vieram pelo YouTube, né? Há uma pergunta pelo YouTube do Paulo Sérgio. Bom dia, né? Ele deve ter feito a pergunta de dia, né? Eu gostaria de saber por que as ambientais não recebem a verba de unidade estratégica. Qual seria o critério para receber? Agradeço desde já antecipadamente. O critério é bem simples e único, né? Mas vamos lá. Primeiro, não é verba, não me mata de vergonha, é gratificação. Verba é outra coisa, é gratificação. Mas fora isso, Paulo Sérgio, por uma razão muito simples. A gratificação de unidade estratégica é uma gratificação de localidade. Ela é paga em função da localidade que o servidor está trabalhando. Basicamente é isso. Portanto, ela não é cumulativa com outra gratificação de mesma natureza. Principalmente de difícil acesso. Isso. Então, nas unidades que recebem difícil acesso, não é impossível pagar a gratificação de unidade estratégica. Não pode. Elas são incompatíveis. A Ambiental Sul tem 50% de difícil acesso. A Ambiental
Norte, Oeste, eu nunca sei lá, Anhanguera. Tem gratificação de difícil acesso de 50%. A inspetoria do Ibirapuera, ela foi incluída na gratificação de unidade estratégica, não foi? Sim. A Ambiental Leste é que, talvez, eu não sei se ela é de lá, possa ser que ele está falando por conta disso, né? Porque pela localidade que ela estava, ela não é um distrito que tenha difícil acesso. E não teria sentido dizer... assim, e aí ela não foi incluída no rol das unidades que são consideradas estratégicas. Mas agora também ela mudou de lugar, porque a Ambiental Leste está lá onde era, na Pires do Rio, onde era a inspetoria de São Miguel. Lá é uma localidade 30%. Que tem 30% de difícil acesso. Então, é um problema que não existe mais, né? Eu não sei se eles vão mudar o endereço, como é que eles vão fazer, mas mudando o endereço, a unidade passa a ter direito ao difícil acesso. Bom, o Reginaldo Alves, ele faz a seguinte pergunta. Boa noite, Clóvis. Você já tem alguma notícia sobre convocação para finalizar o concurso de 2013? Tenho. A mesmíssima que eu dei a semana passada, a semana anterior, a outra semana, né? Todas as semanas a gente fala disso aqui, que o RH está esperando a COGES terminar todos os exames de todo mundo que está passando lá para saber exatamente quantas pessoas passaram, quantas não passaram, para saber a quantidade que tem que ser convocada. Essa semana eu vi que foram 7 aprovados lá, o pessoal já está tomando posse. Teve 2 que foi reprovado definitivamente. Então, enquanto não zerar esse pessoal que está lá, eles não vão fazer uma nova convocação. Assim que zerar todo mundo, eles devem ver quantas pessoas precisa para completar lá efetivo e aí sai uma nova nomeação. Bom, a nossa repórter Lara Bernardes passou o microfone para o Cris, né? E o Cris vai fazer uma pergunta. Manda aí, Cris. Primeiramente, agradecer o Clóvis, o Márcio. E falando sobre os remanescentes, Clóvis, o candidato Dario, que ainda não foi convocado, ele quer marcar uma reunião com os remanescentes junto com o sindicato. E ele gostaria de uma data, se pode ser na quarta-feira, após as 6 horas, após as 18 horas. Essa data está confirmada, eles podem assistir o programa e já se programarem. O que você pode dizer para eles? Cara, quarta-feira é dia de rodízio do carro, então eu posso ficar até tarde aqui, não tem problema nenhum. Eu tenho uma reunião mais cedo, mas é na parte da tarde, e aí tranquilo, né? Pode vir o pessoal, desde 2013 a gente está se reunindo, está conversando, está trocando ideia, né? Às vezes o pessoal vai vir aqui para... assim, até lá vamos buscar um pouco mais de informação sobre isso, né, sobre exatamente como é que está, quantos e tal, para trazer o máximo, uma informação mais detalhada possível para eles, mas estamos à disposição aqui, precisando do espaço. Tá aberto. Espaço. Bom, o Roberto da Silva, ele faz a seguinte pergunta. Mandou pelo e-mail essa daí, né? Bom dia, preciso tirar uma dúvida sobre a progressão. Sou CE, meu nome é Roberto, estou afastado por acidente de trabalho e no ano que vem tenho chance de evoluir na carreira. Porém, um dos requisitos é estar apto na avaliação psicológica para o porte de armas. Contudo, não terei como cumprir esse requisito, pois estou aguardando nova cirurgia. Minha dúvida é, mesmo afastado por CAT, não terei chance de concorrer à vaga de CD? E caso seja indeferida a inscrição, tenho como fazer valer meu direito através de recurso? Desejo agradeço a atenção, obrigado. Bom, Roberto, vamos lá. A pergunta é longa, tem que elaborar bem. Uma coisa ele já percebeu, o fato dele estar afastado de CAT não impede ele de disputar. O problema que ele pode ter, que ele está contando, é que ele não vai preencher um dos requisitos, que é estar apto na avaliação psicológica. E possivelmente ele não estará apto na avaliação psicológica, por ele estar afastado e a DIP lá não encaminha o pessoal afastado. Esse é um problema que a gente tem há bastante tempo, que a gente tenta resolver com o comando, já mandamos ofícios, o comando diz que ele não tem interesse em avaliar o pessoal que está afastado. Nós tivemos essa resposta ano passado do comandante Braga. O que eu te recomendo fazer? Cumpra alguns caminhos. Faça por escrito o pedido para a sua unidade, para mesmo afastado você fazer a avaliação psicológica.
né? Essa é uma coisa que é Vou até importante dar um você fundamento, ter. ô Roberto, o fundamento do pedido é o seguinte: a partir da Lei 16.239/2015, a avaliação psicológica ela não é requisito exclusivo para porte de armas, ela é requisito para porte de armas e requisito para evolução na carreira. Então faça seu pedido fundamentado no requisito da evolução na carreira. É, isso. Porque se assim... a sua inscrição será indeferida se não tiver apto no teste psicológico, e aí você vai fazer o recurso que também vai ser indeferido, aí depois seria a justiça. Por que eu estou falando para você fazer o recurso? Para ter alguma chance de ganhar na justiça, é importante que você tenha percorrido passos antes, de ter requerido oficialmente para fazer o teste psicológico e tudo mais. Isso é garantia de que você ganhe? Não, não é. Principalmente na questão psicológica. Dificilmente os juízes vão dizer que sem ter esse requisito aí, a pessoa pode ser promovida e tal. Mas para que você possa, pelo menos, fazer a demanda judicial, alguns passos você vai ter que percorrer antes. Entre em contato com a gente por telefone, parece que você está com, não sei como é que é a sua dificuldade de locomoção, mas se puder vir aqui para a gente poder conversar, a gente verifica. Até porque faz uma conta da pontuação, vê qual é a situação, a chance real de ser promovido em função da pontuação que você tem, para ver se vale a briga, porque às vezes você faz a briga, ganha, né? Faz uma briga danada, ganha e aí perde na pontuação, né? Não sei a sua vida, o ideal era você vir aqui pra gente fazer essa conversa. Se a sua locomoção permitir, faça isso. Eu vou fazer o seguinte, Carlos, eu vou deixar meu telefone, vou pedir para colocar meu telefone aqui na tela, meu diretor Márcio. Entre em contato comigo, Roberto, a gente vai conversar sobre isso. Beleza. Márcio, essa pergunta aqui não diz de onde ela veio, né? Do Fale Conosco, né? É que mudou de página, enfim, mas foi o Alexandre Henrique Bernardo que mandou. Ele mandou de dia, porque ele está dizendo bom dia, né? Ele viu que a portaria 13 de 2018 revogou a portaria 44 de 2015 que tratava da doação de sangue. Porém, não li em lugar algum, e também não fiquei sabendo por ninguém se publicaram uma nova portaria para novos procedimentos sobre tal assunto. Gostaria de saber se existe uma nova portaria que trata sobre o tema atenciosamente. Eu sei que você sabe disso, que você está atento a isso. Inclusive eu tenho um comentário para fazer sobre isso aí depois que você falar, mas responde para ele. O Alexander está correto. A portaria 13 revogou a 44, então quer dizer que não existe mais portaria tratando de doação de sangue. Existe um decreto 56.126 de 2015, que é uma regulamentação. Esse decreto ele traz o texto exatamente da lei federal. Então é lá, no dia de doação de sangue é considerado dia trabalhado, então o ponto tem que ser apontado. Você pode doar sangue 3 vezes ao ano no intervalo mínimo de 60 dias. Ponto final. Não precisa pedir autorização, não existe chefe em deferir doação de sangue, tá? Se o chefe quiser, no máximo, negociar com o servidor. Negociar, então, mas indeferir não. Eu quero falar sobre isso. Foi ótima a sua pergunta, o Alexander, porque eu tive uma outra demanda essa semana sobre isso. Eu vou te contar a história. A moça informou que ia doar sangue. Aí, alguém da unidade fez até o procedimento, ligou e pediu para ela não ir. Só que ela não podia, enfim. Aí, alguém inventou uma regra nova, porque se inventa a regra nova, disseram o seguinte para ela: olha, você pode doar, mas você tem que trazer o nome de para quem você doou, porque senão você vai ser penalizada. E outra, e você vai doar sangue, vai ser considerado o seu dia e tal, mas você vai entrar no descumprimento de ordem, porque nesse dia tem uma ordem de serviço. Assim, às vezes me surpreende com a capacidade das pessoas inventar coisa doida na guarda. O pessoal não consegue ser criativo para resolver problema. Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor fundamento. Você não descumpre a ordem de serviço num dia que você não estava lá. Esse é um conceito errado. A pessoa escala a pessoa numa ordem de serviço e a pessoa faltou ao serviço. Isso não é descumprimento de ordem, isso é falta. Ele responde a falta, que pode ser abonada, justificada ou injustificada. É falta. Para você descumprir uma ordem, você tem que estar lá. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você tem que estar trabalhando para descumprir alguma coisa. Então não existe esse negócio de descumprimento de ordem porque foi doar sangue nem nada. Outra coisa que não existe, o Márcio falou, não existe. Isso o colega precisa aprender
entender. Você não pede para o chefe para doar sangue, você informa que você vai doar sangue. E se é uma informação, não cabe indeferimento. Como é que alguém indefere a informação? Tô te avisando que eu vou ali. Não, está indeferido sua ida ali. Não tem indeferimento. Mas vou ressaltar que é o seguinte: nem a informação não precisa mais. O decreto não prevê informação. A portaria previa. O decreto não prevê. A gente até recomenda por bom senso, sabe que se não tiver informação pode prejudicar um outro colega que está... Isso, e tem alguma regra interna que quando você não virar, informa e tal. Mas assim, não tem problema nenhum informar. É bom que informe, deve informar. Exatamente. O que não pode é pedir. Né? Porque se você pede, está dando o direito ao outro de negar. E aí, como é que alguém nega? Porque eu já vi chefe de unidade aí editando ordem de serviço, revogando a lei federal, né? Eu também vi. Lá no... Está terminantemente proibido a doação de sangue e tal, ficam revogadas as disposições em contrário. A disposição em contrário é uma lei federal. E o camarada revogou, né? Vamos para a próxima. O Giovanni Macedo, ele pergunta o seguinte: boa tarde, me chamo Giovanni, sou detetive particular. Gostaria muito de ingressar na GCM, mas nunca tem concurso. Sabem se há outro meio para integrar o grupo GCM? Não, é concurso. Não tem outro meio, Giovanni. Mas assim, tem um edital que está pronto. Até falei um pouco com o secretário hoje. O edital está pronto, a gente já falou disso. Está naquela tratativa de viabilizar dinheiro e tal. Muito possível será aberto um concurso aí, né? Deve ser aberto um concurso. E assim, você tem que ver os requisitos, tem que ter até 35 anos de idade, tem a parte física e tal, e fazer o concurso. Mas para ser guarda, o único meio é através de concurso público. O Anderson Bondioli pergunta: olá, gostaria de informações sobre servidores da GCM prestarem serviços no governo do estado no âmbito de segurança, considerando o direito de posse de arma. Obrigado. Confusa a pergunta, né? Mas... É que o obrigado ali ele está agradecendo, né? Que a posse de arma é obrigada. É que esqueceu de colocar uma vírgula, um ponto ali e pareceu a mesma coisa. Eu não entendi. Deixa eu entender. São os servidores, né, que estão lá no âmbito do estado. A pegada, o Bondioli, pro porte de arma, você tem que preencher os requisitos lá da DIP, né? Tem que estar apto no psicológico, tem que fazer as 80 horas, não. Se a pessoa foi prestar serviço no governo do estado, eu imagino que ele tenha sido cedido para lá, né? Porque a prefeitura tem que ceder. Aí tem que ver em que termos foi essa cessão, né? Aí tem vários termos. Aí tem que ver exatamente de como é que foi feito o contrato, o acordo para essa coisa. Mas o requisito básico tem que estar na coisa. Olha só, tem uma pergunta muito interessante, né? Você vê que a segunda pergunta é sobre gente que quer entrar na guarda, hein? Que profissão ruim, né? Mas essa é curiosa. O nome da pessoa é Sabrina e ela diz o seguinte: sou transexual e sonho em ingressar em uma carreira policial. Na GCM é possível? Sim, não tem nada que impeça. Não tem nada que impeça isso. Inclusive tem uma lei municipal que permite que a pessoa possa ser chamada pelo nome social, né? Eu não sei te responder, Sabrina, honestamente, né? Até eu não sei se a Sabrina, se alguém que nasceu biologicamente do gênero masculino e se transexualizou para o feminino, ou se é uma moça que quer se transexualizar para o masculino. Não dá para saber só pelo nome. Mas o que eu não sei te responder, é uma ótima pergunta até para a gente fazer no âmbito do edital aí, é em que condição essa pessoa concorreria. Eu tenho essa dúvida também. Vagas masculino ou feminino. Exatamente, porque como o concurso ele é separado por masculino e feminino, porque tem a parte física, as exigências físicas são diferentes, eu não tenho segurança para te dar totalmente essa resposta. Mas de qualquer maneira, é possível sim. Eu acredito que seja pela identidade de gênero, pela aquela identidade que a pessoa tem mesmo, que ela se sente, né? Se ela, por exemplo, um homem que se transexualizou mulher, ele vai concorrer nas vagas de mulher. Então, mas é uma discussão boa, né? Porque a quantidade, uma coisa é você fazer lá a flexão de braço com 3 apoios, outra coisa com 4 apoios. A pergunta é muito boa, suscita um debate interessante. E que pode, inclusive, ser previsto no edital, né? De repente a secretaria está assistindo esse vídeo e alguma coisa a dispensarem no edital, viu? Exatamente. Beleza. Bom, chegou o momento dos nossos... Encerraram as perguntas. Como a gente hoje tem convidados, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Os convidados participarem, né? Cristiano. Boa noite, Clóvis.
Mas é o seguinte, Clóvis, eu pertenço à turma 61 e até agora a gente só recebeu um uniforme. Nós vamos fazer 2 anos de guarda civil metropolitana. O que você pode passar de orientação para que o guarda consiga receber pelo menos mais um uniforme, que é o mínimo para a gente poder fazer uma DEAC? Tem alguma orientação que você possa estar falando para que o guarda consiga fazer ou nos dê uma luz, essa é a palavra? Pega no pé do seu chefe, porque assim, eu estou estranhando isso que você está falando, porque hoje, foi até bom você ter feito a pergunta, porque hoje, lá na passagem de comando, tem o pessoal em que turma nós estamos? 61, 62, 63, já 63, né? Então o pessoal da turma 63 participou lá, né, um pelotão masculino e um feminino, e tá todo mundo bonitinho, uniformizado já. Aí eu fui conversar com o pessoal, e assim, o pessoal que vai sair para se formar, eles receberam 2 calças, 2 camisas, um borzeguim, cobertura, blusa de frio. Se você não recebeu blusa de frio aí, pega no pé do seu chefe, porque blusa de frio tem, porque os recrutas aqui nem saíram ainda, estão tudo com blusa de frio. Ninguém vai passar frio esse ano como passou ano passado, né? A gente pode até sofrer, mas não pode sofrer 2 vezes pela mesma coisa, né? Então eles receberam 2 kits de uniforme. O pessoal que está aqui é da turma 62, vocês receberam 2 kits de uniforme, receberam um quando estava lá e outro já quando está na rua. Então se vocês não receberam o segundo kit, a sua unidade está falhando, está pisando na bola. Pega no pé do seu chefe, porque o uniforme tem, se todo mundo está recebendo, né? Não é por falta de uniforme. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa de cobrar da unidade. A unidade tem que pedir. O uniforme não sai do almoxarifado e vem sozinho se entregar para alguém. Alguém tem que pedir, né? Tem que fazer o requerimento. Provavelmente lá na academia pediram já o uniforme para todo mundo. Na unidade do pessoal na IAI pediram. IAI deu um adentro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Legal. Pediram o segundo uniforme, o pessoal recebeu, então o uniforme tem, né? Então é pedir, né? Aliás, faz um relatório solicitando o uniforme, manda com cópia para o sindicato. Isso ajuda. Vocês não sabem como isso ajuda. Faz assim, ó, do GCM fulano para o CR Beltrano. Aí coloca assim embaixo, coloca assim, C/C, que é com cópia para o Sindiguardas. Aí você faz em 3 vias, vai lá, protocola uma na unidade e fica uma com seu protocolo e manda outra aqui pra gente, né? Isso opera milagres, cara, esse tipo de coisa, né? Porque o pessoal sabe que a gente vai ficar no pé. O Rafael, Clara, o repórter aí, olha lá, o rapaz quer fazer a pergunta. Cadê o microfone? Eita, nós. Clóvis, Marcos, nos programas anteriores vocês comentaram, né, que conquistaram a grande vitória da DEAC para os readaptados. Pergunta: é possível na primeira ou nas primeiras reuniões com o comando solicitar algum tipo de orientação, um folheto passo a passo ou algo do tipo para facilitar a vida do servidor que queira passar por essa etapa? Mas já tem isso. Tem um folheto passo a passo. Tá na unidade. Tem uma ordem de serviço, porque na verdade aqui na guarda não existe folheto passo a passo. Tem uma ordem de serviço, tem um formuláriozinho lá que o servidor preenche e entrega lá, fala, ó, eu quero fazer DEAC. Né? O que não está nesse documento e que ainda é a dificuldade de algumas unidades, Rafael, é que a unidade precisa abrir o posto DEAC. Algumas unidades não têm esse posto DEAC sentinela. Então a unidade precisa abrir esse posto DEAC. Como é que ela faz para abrir? Entra em contato com a Suplan e requer que aquela sentinela seja um posto DEAC, para poder colocar o readaptado. Aí a Suplan faz a operacionalização disso, porque tem que criar lá no sistema lá uma das janelinhas lá, sentinela da unidade tal. Aí isso é a Suplan que faz. Aí o chefe da unidade entra em contato. Então essa coisa incomoda demais, porque assim, você vai lá, faz uma luta danada para convencer a secretaria comandante para editar a norma, aí todo mundo faz a parte dele. Aí a parte do camarada lá, que é o chefe da unidade, é só fazer isso, ele não faz, fica esperando uma ordem para cumprir a ordem. É muito complicado. Bom, segura aqui o microfone. Vamos encerrar, Márcio, agradecendo a participação dos colegas que vieram aqui, lembrando para que você curta, comente, compartilhe, mande sua pergunta, caso queira vir.
acompanhar aqui. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook, nós temos agora, como é que chama Instagram. o negócio? No Instagram, eu não sei se é inscrever, o que é no Instagram, mas dê um jeito de fazer parte lá no Instagram seguir, também. é seguir. Isso, nos siga no Instagram. E na próxima semana a gente volta aí com... agradecer a nossa repórter muito especial, Lara, e na próxima semana a gente volta com mais informações para que você fique por dentro, né? Dá tchau, Lara, para o pessoal. Isso aí.